Aos 58 anos, Janet Jackson quebra o silêncio de forma bombástica e deixa o mundo completamente chocado. Depois de anos se mantendo discreta, longe dos escândalos e das câmeras, a rainha do pop volta aos holofotes com revelações que ninguém esperava e que estão mexendo com os bastidores da indústria musical, da mídia e até da própria família Jackson. O que levou Janet a expor verdades que ficaram escondidas por décadas? Estaria ela finalmente disposta a revelar os segredos mais obscuros de sua carreira e vida pessoal? Do traumático episódio no Super Bowl de 2004, que a transformou em alvo de uma campanha implacável, passando por acusações de controle familiar, manipulação da mídia e até pressões psicológicas que quase a fizeram abandonar tudo, Janet agora mostra que não tem mais nada a perder e tudo a dizer. Há quem diga que ela foi silenciada durante anos por forças muito maiores, inclusive dentro da própria indústria do entretenimento, e agora, aos 58 anos, ela revela bastidores que envolvem nomes poderosos, traições inimagináveis e escolhas que mudaram o rumo de sua vida e de sua carreira. E se você acha que já ouviu tudo sobre Janet Jackson, prepare-se. O que ela conta agora vai muito além da superfície e pode mudar tudo o que você pensava saber sobre ela. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso é essencial para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e o entregue para mais pessoas. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo histórias ocultas, verdades escondidas e revelações que poucos têm coragem de mostrar. E se você quiser apoiar ainda mais este trabalho, considere enviar um Super Thanks. Isso ajuda diretamente o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdos com profundidade e coragem. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história, porque sua participação já faz toda a diferença. E assista até o final, porque a última revelação que Janet faz é simplesmente de cair o queixo, algo que pode mudar para sempre a forma como vemos a história de uma das maiores artistas da música mundial. Janet Damita Jo Jackson nasceu em 16 de maio de 1966, na pequena cidade de Gary, no estado de Indiana, Estados Unidos, sendo a caçula de uma das famílias mais famosas da história da música. Filha de Joseph e Catherine Jackson, ela cresceu cercada por sons, ensaios, apresentações e o intenso ambiente artístico que moldou seus irmãos mais velhos, incluindo o lendário Michael Jackson. Desde muito cedo, Janet viveu uma rotina diferente da maioria das crianças. Enquanto muitos brincavam nas ruas, ela acompanhava ensaios, shows e programas de TV dos irmãos do grupo The Jackson 5, absorvendo o universo do entretenimento como algo natural. Seu pai, Joe Jackson, foi uma figura central e controversa nessa formação. Rigoroso, controlador e visionário, ele acreditava profundamente no talento de cada um dos filhos, mas também impunha disciplina e pressão, o que marcou emocionalmente toda a família. Janet, em diversos documentários, descreveu o pai como um homem exigente, determinado a transformar os filhos em estrelas, mesmo que isso custasse parte da infância deles. Apesar disso, ela reconhece que foi ele quem despertou o seu potencial artístico. Segundo relatos, Joe decidiu lançá-la na carreira musical depois de ouvir uma gravação caseira em que Janet, ainda menina, cantava despretensiosamente. A partir daí, sua vida ganhou um novo rumo. Embora sonhasse em seguir uma trajetória acadêmica, chegou a dizer em entrevistas que queria estudar direito ou administração. Janet acabou sendo levada, ainda adolescente, para o mundo do entretenimento. Participou de programas de televisão, como Good Times e Different Strokes, e logo começou a construir uma imagem própria dentro do império artístico da família Jackson. Desde cedo, demonstrava maturidade, carisma e uma personalidade forte, que contrastava com o brilho e a sombra da fama dos irmãos. Essa infância, repleta de regras, expectativas e exposição precoce, forjou não apenas o talento musical de Janet, mas também sua determinação em se afirmar como uma artista independente, capaz de conquistar o mundo com sua própria voz e identidade. A ascensão de Janet Jackson na música foi um processo gradual, mas profundamente marcante, que refletiu não apenas seu talento, mas também sua determinação em se destacar por mérito próprio, longe da sombra dos irmãos famosos. Desde o início, ela sabia que carregar o sobrenome Jackson abriria portas, mas também traria comparações inevitáveis, especialmente com Michael, o irmão mais célebre. Ainda assim, Janet queria construir seu caminho com autenticidade e independência.
Sua trajetória começou de forma tímida no início dos anos 1980, com o lançamento de seus primeiros álbuns Janet Jackson, 1982, e Dream Street, 1984. Embora esses trabalhos não tenham alcançado grande sucesso comercial, serviram como aprendizado e como base para que ela descobrisse o tipo de artista que queria ser. Determinada a ter mais controle sobre sua música e sua imagem, Janet rompeu com o controle criativo imposto por seu pai e pela gravadora, e iniciou uma nova fase ao lado dos produtores Jimmy Jam e Terry Lewis, com quem desenvolveria uma parceria duradoura e transformadora. O resultado dessa virada foi o álbum Control, 1986, que não apenas consolidou seu nome, mas também redefiniu o papel das mulheres na música pop e R&B. Com hits como Nasty, What Have You Done For Me Lately e Control, Janet trouxe uma sonoridade inovadora, letras que falavam sobre independência, autoconfiança e empoderamento, e uma atitude firme que inspirou milhões de jovens. O sucesso foi estrondoso. Control vendeu milhões de cópias e recebeu elogios tanto da crítica quanto do público, mostrando ao mundo que Janet Jackson era uma estrela por direito próprio. A partir daí, sua carreira se tornou uma sequência de marcos históricos. Em 1989, ela lançou Hidden Nation 1814, um projeto ambicioso que misturava música dançante com mensagens sociais e políticas sobre racismo, desigualdade e união. O álbum transformou-se num ícone cultural, e sua turnê mundial foi uma das mais bem-sucedidas da década. Além do impacto musical, Janet se destacou como performer. Sua presença no palco era magnética, misturando coreografias precisas, figurinos ousados e uma energia contagiante. Ela trouxe uma combinação de sensualidade e força que influenciaria artistas de gerações seguintes, como Britney Spears, Beyoncé, Ciara e Rihanna. Durante os anos 1990, consolidou sua imagem de ícone global com álbuns como Janet, 1993, e The Velvet Rope, 1997, que exploraram temas de amor, sexualidade, depressão e autodescoberta, revelando um lado mais humano e vulnerável da artista. Ao longo dessa fase, Janet não teve medo de se reinventar. Sua música, imagem e mensagens evoluíam conforme suas experiências pessoais, o que fazia seu público crescer junto com ela. Além da música, ela também se destacou como atriz, participando de filmes como Poetic Justice, 1993, ao lado de Tupac Shakur, e Why Did You Get Married? 2007, de Tyler Perry. Cada novo projeto reafirmava sua versatilidade e sua força como mulher negra que conquistou o topo da indústria com talento e resiliência. Mesmo enfrentando desafios e polêmicas, como o incidente no Super Bowl de 2004, Janet manteve sua dignidade e seguiu criando, provando que sua carreira vai muito além de um momento controverso. Hoje, sua trajetória é reconhecida como uma das mais influentes da história da música pop. Sua mistura de ritmo, emoção e consciência social abriu caminhos para artistas que vieram depois dela. Janet Jackson não é apenas uma cantora de sucesso, ela é um símbolo de persistência, autenticidade e transformação. Sua ascensão foi construída com esforço, coragem e paixão, uma jornada que inspirou gerações e consolidou seu nome entre os maiores ícones da cultura contemporânea. A vida pessoal de Janet Jackson sempre despertou grande curiosidade, não apenas por ela ser uma das artistas mais influentes de sua geração, mas também por sua natureza reservada e pela forma cuidadosa com que sempre protegeu sua intimidade. Apesar da fama e da exposição constante, Janet procurou manter um equilíbrio entre a artista que o público conhece e a mulher por trás dos palcos. Sua trajetória pessoal é marcada por amores, desafios, superações e um profundo desejo de encontrar estabilidade emocional em meio ao caos do estrelato. Desde jovem, ela viveu sob os holofotes, o que tornou difícil separar a vida pública da privada. Em 1984, ainda muito nova, casou-se secretamente com o cantor James DeBarge, membro da famosa família DeBarge. O relacionamento, contudo, foi breve e conturbado, marcado por diferenças de personalidade e pela instabilidade emocional de James, que enfrentava problemas com drogas. O casamento durou apenas um ano, e Janet buscou reconstruir sua vida em silêncio, mantendo-se focada em sua carreira e crescimento pessoal. Alguns anos depois, encontrou novamente o amor com o dançarino René Elizondo Jr., com quem manteve uma relação de mais de uma década.
O casamento, que também foi mantido em segredo por muitos anos, parecia sólido e equilibrado, mas terminou em 2000 de forma dolorosa, após uma separação cercada de processos judiciais e disputas financeiras. Essa fase foi particularmente difícil para Janete, que revelou em entrevistas posteriores ter passado por períodos de grande tristeza e introspecção, questionando o amor, a fama e o verdadeiro sentido de felicidade. Mesmo diante dessas experiências, Janete nunca perdeu a esperança de construir uma vida familiar. Em 2012, ela surpreendeu o público ao se casar com o empresário bilionário Wissam Al-Mana, do Catar. Essa união trouxe uma nova fase de tranquilidade e maturidade para a artista. Janete passou a viver de forma mais discreta, dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, longe da agitação da mídia. Em 2017, aos 50 anos, realizou um de seus maiores sonhos pessoais. Tornou-se mãe pela primeira vez, dando à luz o pequeno Issa Al-Mana. A maternidade transformou profundamente sua visão de mundo. Ela mesma declarou em entrevistas que seu filho se tornou o centro de sua vida e que, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente completa. O nascimento de Issa trouxe uma nova leveza à sua rotina e um propósito renovado. Contudo, o casamento com Wissam terminou pouco tempo depois, em 2017, e, embora o divórcio tenha sido amplamente noticiado, Janete manteve a postura discreta que sempre adotou em relação à sua vida pessoal, focando em criar o filho com amor e estabilidade. Ao longo de todos esses anos, a cantora lidou com inúmeros desafios pessoais, incluindo questões de autoimagem, pressão da mídia e o peso de carregar um sobrenome lendário. Em documentários e entrevistas sinceras, ela compartilhou momentos de vulnerabilidade, revelando lutas contra a baixa autoestima e a dificuldade de se aceitar plenamente, especialmente por crescer em um ambiente de constante comparação com seus irmãos. Janete também falou abertamente sobre o impacto das exigências da indústria musical em sua saúde mental e física, além de abordar temas como a solidão e o autoconhecimento. Apesar de todas as turbulências, o que mais impressiona em Janete Jackson é sua capacidade de se reinventar emocionalmente. Ela aprendeu, com o tempo, a se priorizar, a valorizar o amor próprio e a enxergar a vulnerabilidade como uma forma de força. Sua vida pessoal, embora cheia de altos e baixos, é um reflexo da mulher que ela sempre foi, sensível, determinada e profundamente humana. Hoje, Janete vive com mais serenidade, dedicando-se à maternidade, à espiritualidade e a projetos que refletem sua maturidade e sabedoria. Sua história de vida não é apenas sobre fama e sucesso, mas também sobre crescimento interior, autodescoberta e a busca constante por paz e amor genuíno. Cada relacionamento, cada perda e cada recomeço moldaram a mulher que o mundo admira, uma artista completa e uma pessoa que aprendeu, acima de tudo, que a verdadeira felicidade vem de dentro. Ao longo de sua carreira, Janete Jackson sempre foi conhecida por sua discrição e elegância ao lidar com a fama, mas também por momentos em que quebrou o silêncio e revelou verdades surpreendentes sobre sua vida, sua família e a indústria do entretenimento. Suas entrevistas mais impactantes e as revelações polêmicas que fez ao longo dos anos mostraram ao público uma mulher forte, vulnerável e consciente de seu papel histórico, mas também alguém que enfrentou dores profundas escondidas atrás do brilho do estrelato. Um dos momentos mais emblemáticos ocorreu quando ela começou a falar abertamente sobre as pressões que enfrentou desde a infância. Janete revelou que cresceu sob uma vigilância intensa do pai, Joe Jackson, que impunha disciplina rígida e controle sobre todos os aspectos da vida dos filhos. Em entrevistas, ela admitiu que, embora reconheça o quanto ele ajudou na construção da carreira da família, também se ressentia da falta de liberdade e afeto na infância. Essa dualidade, entre gratidão e trauma, foi um dos primeiros temas delicados que Janete abordou publicamente, surpreendendo muitos fãs que até então só conheciam o lado glamouroso dos Jacksons. Outra revelação marcante veio quando Janete falou sobre sua relação com o irmão Michael Jackson. Durante anos, a imprensa tentou criar rivalidades entre os dois, mas Janete sempre se referiu a Michael com carinho e respeito. Ainda assim, em documentários recentes, ela contou que houve períodos de afastamento, especialmente quando ambos estavam no auge da fama. Ela admitiu que se sentiu magoada com alguns comentários feitos por Michael em momentos difíceis e revelou o peso emocional de viver à sombra do irmão mais famoso do mundo. Mesmo assim,
Deixou claro que o vínculo entre eles era profundo e que, apesar das diferenças, o amor familiar sempre prevaleceu. A morte de Michael, em 2009, foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida, e Janete falou abertamente sobre o impacto dessa perda. Em várias entrevistas, ela descreveu o irmão como seu espelho emocional e confessou que levou anos para processar o luto. Um dos episódios mais controversos da trajetória de Janete foi o famoso Super Bowl Incidente, em 2004, quando uma falha durante sua apresentação ao lado de Justin Timberlake expôs parte de seu corpo em rede nacional. O episódio, que ficou conhecido como Nipplegate, transformou-se em um dos maiores escândalos da televisão americana. A repercussão foi devastadora para ela. Foi banida de várias emissoras, perdeu contratos e sofreu uma perseguição midiática intensa. Em entrevistas posteriores, Janete revelou o quanto esse momento foi injusto, especialmente porque Justin não recebeu as mesmas críticas. Ela afirmou que sentiu ter sido usada como bode expiatório e que a reação pública foi carregada de machismo e preconceito racial. Essa fala inspirou debates sobre o tratamento desigual entre artistas homens e mulheres e fez de Janete um símbolo de resistência na indústria. Além disso, em seu documentário Janet Jackson, 2022, ela abordou questões até então pouco comentadas, como sua luta contra a autoimagem, o peso das críticas e as falsas histórias que circularam sobre ela, incluindo rumores de uma gravidez secreta durante os anos 1980. Janete negou essas especulações e explicou que o constante escrutínio da imprensa afetou profundamente sua saúde emocional. Ela também revelou que muitas vezes se sentiu sozinha, mesmo cercada de pessoas, e que precisou aprender a se amar em um meio que cobra perfeição o tempo todo. Essa sinceridade conquistou o público e mostrou uma mulher disposta a se libertar do silêncio que por décadas a envolveu. Em outras entrevistas marcantes, Janete também abordou temas sociais, como racismo, desigualdade e a luta das mulheres negras na indústria da música. Ela contou que, no início da carreira, enfrentou resistência de gravadoras que não acreditavam em seu potencial solo e tentaram moldar sua imagem para algo mais aceitável ao público branco americano. No entanto, ela insistiu em afirmar sua identidade, sua sensualidade e sua força como mulher independente. Esse posicionamento rendeu polêmicas, mas também abriu caminho para uma nova geração de artistas negras que encontraram em Janete um exemplo de empoderamento e autenticidade. Outra revelação que chamou atenção foi quando ela falou sobre o impacto psicológico do estrelato e o preço da fama. Janete admitiu que, em vários momentos da vida, pensou em abandonar tudo e se afastar completamente da mídia. Ela descreveu como o isolamento, a cobrança e as expectativas externas afetaram sua autoestima. Ainda assim, destacou que encontrou apoio na espiritualidade e na família, especialmente após o nascimento de seu filho, Asa. Em suas palavras, ser mãe me curou de muitos fantasmas do passado. Essas entrevistas e revelações polêmicas ajudaram a redefinir a imagem pública de Janet Jackson, mostrando não apenas uma estrela do pop mundial, mas uma mulher real, com fragilidades, cicatrizes e coragem para expor verdades dolorosas. Ao falar de temas como o controle paterno, a desigualdade de gênero, a exploração da mídia e os traumas familiares, Janete quebrou o estigma da perfeição e humanizou sua própria história. Hoje, suas palavras continuam ecoando entre fãs e críticos como um lembrete de que por trás da lenda existe uma pessoa que aprendeu, com dor e sabedoria, a transformar feridas em força. A relação entre Janet Jackson e seu irmão Michael Jackson sempre foi uma das mais fascinantes e emocionantes da história da música. Unidos não apenas por laços de sangue, mas também por uma profunda conexão artística e emocional, os dois cresceram lado a lado sob o olhar atento do público e o peso de uma família destinada ao estrelato. Desde a infância, Janete admirava Michael como uma figura inspiradora, quase mágica. Ele era, para ela, mais do que um irmão, era um espelho, um guia e uma força que a impulsionava a sonhar alto. Ambos partilhavam uma sensibilidade rara e uma paixão inata pela música, mas também a experiência de viver sob o controle rigoroso do pai, Joe Jackson, que moldou a carreira dos filhos com disciplina extrema. Em entrevistas, Janete sempre destacou que Michael foi seu maior incentivador artístico, a pessoa que acreditou em seu potencial quando o mundo ainda via apenas como a irmã mais nova do rei do pop. Durante os anos 1980 e 1990, a relação entre os dois se fortaleceu ainda mais,
especialmente quando colaboraram em projetos musicais, como o icônico dueto Scream, lançado em 1995. A canção, além de um sucesso global, era um grito de desabafo contra a pressão da mídia e as injustiças que ambos enfrentavam. O videoclipe, caríssimo e visualmente revolucionário, simbolizava a união e o apoio mútuo entre irmãos que, apesar de estarem no topo do mundo, lidavam com uma profunda solidão. Janete contou que gravar Scream foi emocionalmente intenso, pois naquela época Michael já enfrentava grandes pressões devido às acusações e especulações sobre sua vida pessoal. Ela revelou que, nos bastidores, ele estava fragilizado e que os dois choraram juntos em várias ocasiões, trocando palavras de encorajamento e promessas de estarem sempre um ao lado do outro, independentemente das circunstâncias. Com o passar dos anos, a relação dos irmãos passou por fases de afastamento. A fama mundial de Michael, as polêmicas crescentes e as diferenças de agendas e estilos de vida criaram uma distância natural. Janete sempre deixou claro que nunca houve desentendimentos sérios entre eles, apenas o curso da vida e as demandas de carreiras gigantescas. Ainda assim, em momentos críticos, ela sempre se mostrava ao lado dele, defendendo sua inocência e expressando publicamente o amor que sentia. Em entrevistas, Janete afirmou que, embora Michael fosse uma figura mítica para o mundo, para ela ele sempre seria o menino doce, brincalhão e sensível que fazia de tudo para vê-la sorrir. Nos últimos anos de vida de Michael, Janete percebeu que algo estava diferente. Ela notou o cansaço, a exaustão e o peso que o irmão carregava após décadas de fama, escândalos e pressão psicológica. Em documentários e conversas emocionadas, Janete confessou que sentia preocupação constante com o estado físico e emocional de Michael. Ele sofria de insônia severa e se tornará dependente de medicamentos para conseguir descansar, um problema que se agravou enquanto se preparava para a série de shows This Is It, que marcaria seu grande retorno aos palcos. Janete, que sempre foi reservada em suas declarações, disse que o irmão estava sobrecarregado, tentando agradar a todos e, ao mesmo tempo, lutando contra o próprio corpo e mente. Ela revelou que, embora Michael parecesse forte diante das câmeras, em particular ele estava fragilizado e inseguro sobre o futuro. A notícia da morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, devastou o mundo, e especialmente Janete. Em entrevistas posteriores, ela descreveu aquele dia como um dos mais sombrios de sua vida. Ela estava filmando quando recebeu a ligação que mudou tudo. Sem acreditar, entrou em choque, tentando entender como alguém tão cheio de vida, tão vital, poderia ter partido de forma tão repentina. A autópsia revelaria que a causa da morte foi uma overdose de Propofol, um poderoso anestésico administrado por seu médico pessoal, o que gerou um escândalo global e uma longa batalha judicial. Para Janete, no entanto, mais do que a tragédia pública, a perda representou um vazio pessoal profundo. Ela declarou que perdeu não apenas um irmão, mas um pedaço de si mesma. Durante o funeral e homenagens, Janete se manteve firme, silenciosa e digna. Sua dor era visível, mas ela escolheu viver o luto de forma privada. Em entrevistas concedidas anos depois, ela revelou que o processo de aceitar a morte de Michael foi lento e doloroso. Disse que por muito tempo evitou ouvir suas músicas ou assistir vídeos, porque cada nota, cada lembrança, trazia de volta a saudade. No entanto, com o passar dos anos, aprendeu a transformar essa dor em inspiração. Janete afirmou que continua sentindo a presença do irmão em cada passo de sua carreira e que muitas de suas decisões artísticas são guiadas pelo que ele lhe ensinou, sobre compaixão, arte e dedicação. Ela também falou sobre o impacto que a morte de Michael teve em toda a família Jackson. As tensões, brigas por herança e controvérsias legais abalaram os laços familiares, mas Janete preferiu manter-se distante dessas disputas, priorizando a preservação da memória do irmão. Ela tem sido uma das vozes mais firmes na defesa do legado de Michael, sempre destacando sua generosidade, criatividade e coração puro. Em uma de suas declarações mais emocionantes, Janete disse: "As pessoas sempre o verão como um ícone, mas eu o vejo como o irmão que me protegia e me fazia rir até chorar. E é assim que quero lembrá-lo." Nos anos seguintes, Janete passou a abordar a perda com mais serenidade. Em seu documentário Janet Jackson, 2022, ela abriu o coração e revelou como a morte de Michael a fez refletir sobre a própria vida, fama e mortalidade.
Disse que aprendeu a valorizar mais o tempo com as pessoas que ama e que, de certa forma, o irmão ainda guia espiritualmente. Apesar da tristeza que o assunto carrega, ela sempre fala dele com ternura, e seu tom é de gratidão, não de amargura. Hoje, Janete mantém viva a chama do irmão por meio da música e da mensagem de amor e união que ambos sempre defenderam. A relação entre Janete e Michael Jackson transcende o tempo. É uma história de irmandade, de arte, de dor e de eternidade, marcada para sempre na memória de milhões de fãs e no coração de uma mulher que aprendeu a transformar saudade em força e amor em legado. Atualmente, Janete Jackson é um verdadeiro símbolo de resistência, maturidade e elegância. Depois de décadas vivendo sob o olhar atento do público e da imprensa, ela finalmente encontrou um ponto de equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, mostrando que é possível envelhecer com graça e continuar relevante em uma indústria que muda a cada dia. Aos 50 e poucos anos, Janete demonstra uma serenidade que vem da experiência, e sua rotina atual reflete uma busca por saúde, paz e propósito. Em entrevistas recentes, ela tem falado sobre a importância de cuidar da mente e do corpo, algo que aprendeu após enfrentar anos de estresse, cobranças e exposição excessiva. Hoje, ela pratica uma alimentação equilibrada, faz exercícios leves e adota hábitos de meditação e autocuidado, valorizando o bem-estar acima da aparência. A maternidade, sem dúvida, transformou sua vida. O nascimento de seu filho Asa, em 2017, foi um divisor de águas. Janete sempre afirma que ele lhe trouxe um novo sentido de amor e alegria, e que ser mãe a fez enxergar o mundo de forma mais calma e verdadeira. Ela se tornou uma mulher mais centrada, mais espiritual e consciente do que realmente importa. Mesmo com o foco na vida pessoal, Janete nunca abandonou a arte. Seu amor pela música continua vivo, e ela segue encantando o público com sua presença marcante e talento inquestionável. Nos últimos anos, realizou turnês de sucesso e participou de grandes festivais, provando que ainda tem o mesmo carisma e energia que a consagraram nos anos 1980 e 1990. Seu álbum Ombre a Cable, lançado em 2015, foi um exemplo disso. Uma obra madura, com letras sobre amor, fé e superação, que mostrou uma artista em total controle criativo. Em 2019, o reconhecimento veio em grande estilo quando Janete foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame, consolidando seu nome entre os maiores da história da música. Mesmo depois de tanto tempo, ela continua inspirando gerações de artistas, de Beyoncé a Rihanna, que veem nela uma pioneira em independência feminina e expressão artística. Hoje, o legado de Janete Jackson é imenso. Ela não é apenas uma cantora, mas uma referência cultural que quebrou barreiras de gênero, raça e comportamento. Seu estilo ousado, suas coreografias inovadoras e sua capacidade de unir sensualidade e elegância redefiniram o papel da mulher negra na música pop. Além disso, ela se tornou uma voz importante em causas sociais e humanitárias, defendendo o respeito, a igualdade e a liberdade de expressão. Sua trajetória prova que o sucesso não se mede apenas em números, mas na capacidade de tocar vidas e inspirar mudanças. Vivendo atualmente entre Londres e os Estados Unidos, Janete leva uma vida mais reservada, próxima do filho e dos amigos mais íntimos. Mesmo longe dos holofotes constantes, ela permanece no coração do público e continua sendo reverenciada como uma lenda viva. Sua história é um exemplo de reinvenção e autenticidade. Uma mulher que enfrentou desafios, se reinventou inúmeras vezes e continua irradiando luz, confiança e propósito. Janete Jackson, hoje, é a prova de que a verdadeira grandeza está em permanecer fiel a si mesma, celebrando cada fase da vida com coragem, arte e amor. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre Janete Jackson, que aos 58 anos finalmente quebra o silêncio e deixa o mundo chocado com suas revelações. Uma trajetória marcada por força, superação e uma carreira que continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias incríveis como esta. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma das próximas publicações sobre o universo das celebridades e seus bastidores surpreendentes. Agora queremos saber de você. O que achou das revelações de Janete Jackson? Ficou surpreso com algo que descobriu aqui hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam e sempre trago os comentários mais interessantes nos próximos vídeos.
E antes de sair, não esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é ainda mais interessante, emocionante e apaixonante do que este. Tenho certeza de que você vai adorar. Clique e assista agora.